Bem-vindos ao Chefe Está em Convida, porque hoje tem uma bebida que inspirou artistas, pensadores, iniciou guerras, foi um marco para o Brasil, um grande momento econômico e político. Uns é como se inicia o dia, uma bela xícara de café logo de manhã. Saúde! Essa história começa com uma cabra, isso mesmo, uma cabra. Muitos anos, nos altas colinas da Etiópia, um pastor de cabras se chamava Kaldi. Essa é a lenda que se conta da história da origem do café. Kaldi era um pastor de cabras que levava suas cabras para pastarem todos os dias. E um belo momento, ele começa a perceber que as suas cabras começam a comer um fruto vermelho de algumas árvores que ele não conhecia. E aí ele percebe que essas cabras começam a se ter uma bomba de energia, começam a pular, brincar, e essa energia não para, e elas continuam pulando, brincando. Isso chama a atenção de Kaldi, e ele chega mais perto para ver o que é esse fruto vermelho que essas cabras estão ali comendo. Isso era o fruto do café. Só que ele não sabe explicar o porquê essa energia toda. Elas não param, elas correm para cá, correm para lá, e chega a noite, elas não dormem, elas ficam elétricas ainda. Ele não sabendo explicar o que é, o que ele faz? Ele pega um pouco desse café e leva para o mosteiro da região, mais próximo lá das colinas da Etiópia, das altas montanhas da Etiópia. E aí ele chega no mosteiro, para os monges, e fala: olha, as minhas cabras estão comendo esse fruto vermelho e elas estão muito diferentes. O que pode ser isso? Como naquela época a ciência era algo muito ainda restrita e tudo era relacionado ao bem e ao mal, ao divino e o mal, então tudo, ainda mais o monge, levou isso falando. Uma parte desses monges falavam assim: se é um fruto que dá uma energia muito grande, isso só pode vir da coisa ruim, do capeta. E a outra parte dos monges falava: não, peraí, calma aí, vamos investigar um pouco mais, vamos ver o que pode ser essas frutas vermelhas, o que pode ser que acontece com essas cabras. Quem vocês acham que venceu essa guerra? Lógico, a turma do vamos pôr a culpa no capeta. O que eles fizeram? Jogaram esses monges, jogaram na fogueira que tinha ali naquele lugar. E ao fazer isso, eles automaticamente fizeram a primeira torra da humanidade. E essa torra, esse fogo, torrou aquelas sementes e trouxe um aroma tão embriagante, tão delicioso, que envolveu todo o convento. E os outros monges que estavam distantes vieram correndo e falando: uau, que aroma delicioso é esse? O que é isso? E aí a turma do bem falou assim: tá vendo? Se é algo tão aromático, tão delicioso, não pode ser do mal, tem que ser do bem. É uma obra de Deus. E assim nasce a lenda do café com o Kaldi nas altas montanhas da Etiópia. Você sabia disso? Mas a história não para por aí. Esses monges frequentavam outros mosteiros e eles atravessam o Mar Vermelho, que eles estão na Etiópia, e vão para o Iêmen. Lá no Iêmen, eles entregam isso para os outros monges que eles conheciam e mostram que eles já utilizavam esses frutos vermelhos colocados em uns potes com banha animal. Eles maceravam isso, transformavam isso numa pasta e guardavam numas sacolinhas. Como eles tinham que caminhar muito pelas montanhas ou de uma cidade para outra, e normalmente era a pé, eles pegavam um pouco dessa pasta, que era banha animal e café triturado, e o fruto ainda, né? E levavam até a boca como uma forma de energia. E conseguiam fazer longas caminhadas, isso dava energia para eles. Então eles começaram a propagar isso. Começa pelo Iêmen. Isso nós já estamos no século XV, no Iêmen.
Os sufis, que eram um tipo de monge daquela região, eles absorvem esse costume de torrar o café, amassar e colocar nas suas bebidas, e com isso eles conseguiam passar a noite fazendo orações e meditando. Já então os sufis, eles acreditavam que era uma ponte ligada ao divino, né? Lá do começo, que a origem era duvidosa, poderia ser coisa do demônio. Hoje os sufis já interagem e ligam a isso a uma fonte divina. Então eles conseguiriam, depois de tomar esse café torrado e amassado e misturado com água, eles conseguiriam passar a noite toda rezando e meditando e fazendo a conexão com o divino. Isso, os comerciantes da região observam esse costume e levam isso para o dia a dia deles. Algumas mudas saem da Etiópia e vão para o Iêmen, onde são plantadas, e numa cidade que se chama de Moca, por isso o famoso café moca. Hoje em dia café moca é café com chocolate, mas naquela época era só café. Em algumas partes do mundo ainda café moca é considerado somente café, porque é a cidade portuária mais internacional e produtora de café que existia naquela época. Mas eles tinham um segredo, eles tinham um truque comercial que eles não mostravam isso para ninguém. Eles não forneciam nem sementes e nem mudas, porque só eles poderiam deter o conhecimento da planta e da semente. Então como é que eles faziam? Eles ferviam esses grãos, ou torravam esses grãos e aí exportavam. A princípio, começa-se por Constantinopla. Vocês devem saber que Constantinopla, naquela época, né, era o porto árabe da cultura muçulmana, muito rica, muito grande. E se vai o café primeiro para essa cultura, mas não nem o pé e nem a semente, só ele já torrado ou fervido, para não poder germinar e manter o know-how com a cidade de Moca, no Iêmen, onde os comerciantes detinham conhecimento desses grãos. Em Istambul, onde é Constantinopla hoje, esse café cai no gosto geral e começam-se a existir as primeiras cafeterias. Você sabia que as primeiras cafeterias surgem em Constantinopla, hoje Istambul, e depois elas vão para já conto para vocês, elas vão para o Egito, para o Cairo e também para Veneza, que era o grande porto que ligava comercial naquela época, de especiarias, de tecidos, e o café surge como um grande produto de valor absoluto. Só que esses comerciantes também, agora já em Veneza, na Itália, começaram a espalhar essa ideia do café, e isso foi tão rápido. Primeiro começa com a realeza, porque era muito caro e raro, né? Então primeiro era presente de reis e rainhas, a corte, só pessoas de muita posse tinham acesso a esse produto. Mas era um produto expansivo, que poderia trazer muita renda, então eles começam a comercializar isso muito. E aí, não só em Constantinopla, mas agora em Veneza, começam a se abrir cafeterias daquela forma, daquela região, começam a se abrir muito dessas cafeterias em toda a Veneza. Essa ideia depois se passa para toda a Europa, chegando primeiro na França, depois Inglaterra, Áustria, Alemanha e outros países. Aí tem um dado importante. Aí, na chegada da França com Áustria, Alemanha, nessa região, é aonde se tem a mistura com o leite. Porque o leite tem uma proteína que faz o amargor do café amenizar. Então, só que era o seguinte, a população mais comum colocava leite, porque era vasto, era abundante as vacas naquela região da Áustria, da Alemanha e tudo, Suíça, uma região da França também. E a nobreza ainda tomava esse café puro, porque nobres tomava café puro. E a população e os réis mortais não conseguiam
saborear aqueles sabores que eram mais pro amargo. Então eles colocavam muito leite para poder quebrar esse amargor. Você sabia disso? Legal, né? Lembra que eu falei para vocês que as sementes eram super protegidas para poder não se levar essa tecnologia ou essa novidade para o resto do mundo? Mas os holandeses, que eram muito atuantes naquela época, comerciantes, eles conseguem contrabandear algumas mudas saindo do Iêmen, de Moca, onde era o centro ali do momento, né? O centro do café mundial, e conseguem levar para os seus jardins de plantas, como tem na França, como tem em Portugal, que eles tinham onde eles pegavam essas mudas, essas frutas do mundo todo e levavam para suas áreas, né? Aqui no Brasil também a gente tem no Rio de Janeiro o Jardim Botânico, aonde se trazia mudas do mundo inteiro, se testavam ali para se tentar ver o clima, se dava certo ou não. Então os holandeses levam isso para a Holanda primeiro e depois para todas as colônias holandesas do mundo, inclusive as Guianas holandesas, que é onde eu vou falar daqui a pouco a origem de como entra no Brasil o café. Não foi fácil, foi uma missão impossível, vocês vão ver, envolvidos a fofocas, dramas e histórias de amor, que daqui a pouco a gente vai saber como chega o café no Brasil. Agora, também tem uma lenda que Baba Buddun era um contrabandista indiano e que ele consegue entrar nas produções do Iêmen, roubar algumas sementes e colocar 7 sementes infiltradas na sua barba. E com isso ele consegue passar sem ser percebido e leva isso direto para a Índia e comercializa e começa a plantar lá. Também existe uma lenda de que essas mudas saíam da Holanda e eram levadas para todas as suas colônias, eram colocadas em caixas de vidro e nos navios. E uma dessas viagens, o capitão primeiro passa por piratas tentaram roubar a muda de café e não conseguiram, ele protegeu. Depois uma tempestade muito grande ataca esse barco, isso tudo é verdade, isso aconteceu, isso foi documentado, né, pelos diários de bordo do navio, e aí uma tempestade muito forte vem que quase destrói o navio e ele não consegue chegar no porto. E na sequência, por eles se perderem por causa dessa tempestade, eles ficam sem água, racionando a água. E o capitão, ele pega o racionamento da água dele e divide com o café. Então ele passa muita sede para poder irrigar a planta de café para que ela não morra na viagem. E isso quase depois de morrer de sede, mas eles chegam ao seu destino e a planta sobrevive, e dessa planta se dá origem a muitas mudas que se levou para várias outras regiões do mundo também. Então, em 1470, por volta de 1470, Constantinopla começa as suas cafeterias, né, e a distribuição desse café. E esse intercâmbio com Veneza chega por volta de 1520, já a Veneza já atuando com algumas cafeterias e comercializando isso também com a Inglaterra, com a França, com a Alemanha, com a Áustria, com a Holanda e com outros países ricos da Europa então. E isso abre um novo costume para o povo europeu. Por quê? Porque naquela época eles bebiam de manhã e durante o dia também muita cerveja e vinho, mas não porque eles queriam se embriagar, não, é porque a água era uma fonte duvidosa. Normalmente os poços ou rios eram contaminados. Eles ainda não entendiam da ciência e ainda não entendiam como a água se contaminava. Mas eles sabiam uma coisa, que se eles bebessem cerveja ou vinho, eles não morriam, não tinham doenças. Então, por causa do álcool, né? Então, eles bebiam já de manhã, crianças também,
olhem vocês, crianças eram servidas de vinho e cerveja logo de manhã e durante todo o dia. Uma época muito importante na evolução humana. Por quê? Porque o café traz a razão, traz a discussão. Então isso consegue aproximar poetas, políticos, artistas. Então, literatura, poesia, política, economia. Pra vocês terem uma ideia, em Londres, a Bolsa de Londres nasce num desses cafés, onde as ideias econômicas estavam fermentando e tendo uma importância muito grande. Tanto também como os grandes pensadores que saíam das universidades da Inglaterra, da França, e iam para esses cafés que ficavam ao lado das faculdades. E nesses cafés, dizem os intelectuais da época, que eles às vezes tinham aulas muito mais interessantes do que na própria universidade. Por quê? Porque os alunos e professores frequentavam, e lá nesses cafés era mais suave poder falar suas ideias, como numa instituição como a universidade, que havia regras, que havia normas, que você não poderia falar de diversos assuntos. No café não, se falava de tudo. Todas as suas ideias, as novas ideias, contrapontos, política, arte, economia, tudo isso ganha um novo fôlego muito grande com a ajuda do café. Que interessante, né? Que mudou muito da nossa economia mundial, da nossa poesia, literatura, filosofia, por causa desses grandes pensadores dessa época que foram influenciados pelo café. Primeiro veio o açúcar, junto o tabaco, mas foi o café que colocou o Brasil num patamar de potência mundial e colocou o Brasil no mapa mundial. Por quê? Lembra que eu falei para vocês? Porque os holandeses foram os responsáveis por levarem as mudas contrabandeadas para várias partes do mundo. Eles trouxeram aqui por volta de 1700 para as Guianas holandesas, ao lado das Guianas francesas. Mas já a França também tinha saqueado alguma dessas sementes e mudas e já estava plantando nas suas colônias também, como plantou na Guiana francesa. E aí entra o nosso Brasil. A nossa história começa aqui no café. Quer saber como? Em 1727, Francisco Melo Palheta era o governador de Belém do Pará, que era toda uma região ali do Brasil, muito importante comercial. E ele foi designado, junto com os governantes da época, aí para uma missão para as Guianas francesas, como se fosse uma missão diplomática para discutir fronteiras. Porque, na verdade, eles já sabiam que eles estavam indo para uma missão impossível, que era conseguir sementes e mudas de café. E eles guardavam as 7 chaves. Lembra que eu falei para vocês? Desde o Iêmen eles ferviam ou torravam para não ensinar e não deixar que a planta se multiplicasse. Aí vem os holandeses, contrabando para o mundo todo isso, e chega-se na França, Holanda e outros países começam a levar para suas colônias, né? Só que o Portugal não tinha acesso a esse café e queria muito. Aí manda ele para as Guianas francesas e a lenda diz que ele era muito sedutor, muito bonito, muito sedutor, e ele tem um caso com a mulher do governador das Guianas francesas, o político mais poderoso lá dessa região. E era super punido se você entregasse semente ou muda, era uma lei que não podia ser entregue, né? Era um bem guardado a 7 chaves. Só que Francisco dá um lero-lero na história e dá uma seduzida na mulher do governador de Caiena. E diz a lenda que ela, na hora de ir embora, eles têm um romance e na hora de ir embora ela o presenteia na frente de todos, na hora de ir embora, com um buquê cheio de flores e tudo mais. Só que ali dentro daquele buquê
estava cheio de mudinhas de café e de sementes de café. Com isso, ele consegue trazer para Belém do Pará e essa história amorosa que envolve o café brasileiro, que vem das Guianas Francesas, entra e vai para Belém do Pará. Só que quando chega em Belém do Pará, se planta aquelas mudas, elas crescem. Só que vocês já foram para Belém do Pará? A umidade e a temperatura é gigante. Então aí nós entramos numa questão que se chama terroir. O café não gosta dessa umidade, dessa temperatura muito alta. Então ele não se dá bem em Belém do Pará. Ele cresce, ele dá alguns frutos, mas ele não se multiplica, ele não é o lugar que ele está gostando de viver. Aí eles pegam essas sementes e levam primeiro para o Maranhão. Depois do Maranhão, Castelo Branco, que era um desembargador, traz algumas mudas para o Rio de Janeiro, que era um ponto comercial e político da época. E essa região, eles sobem a serra, Petrópolis, aquela região, e na verdade eles levam essa parte e uma parte para o Vale do Paraíba do Sul, que é onde Vassouras hoje, Valência, na parte do Rio. Na parte de São Paulo é Areias, essas cidades ali no Vale do Paraíba do Sul. Então, chegando ao Rio de Janeiro, é levado ao Vale do Paraíba. E ali ele encontra o terroir perfeito. Ali a planta se dá super bem e começa a crescer rapidamente, ter frutos que nós chamamos um terroir perfeito. Aí, gente, acontece uma coisa na história do nosso país muito ruim, porque toda aquela Mata Atlântica porque imaginem vocês naquela época, de Rio de Janeiro a São Paulo, a Mata Atlântica dominava todo o visual e toda a geografia. Só que daí, com a chegada do café e o café se dando muito bem naquele clima, o que acontece? Derruba-se tudo. Acaba-se com a Mata Atlântica daquela região toda. Tira-se tudo. E isso vai empobrecer o solo, que a gente vai ver lá na frente o que acontece também. E tem um outro detalhe, amargo, bem amargo, um grão amargo na nossa história. Essa derrubada da Mata Atlântica, esse plantio e esse cultivo desse café, acontece com a mão escrava brasileira. E esse é um período difícil para a história brasileira, porque ela foi toda construída em cima de chicotes, né? E realmente poucas pessoas tendo o resultado da riqueza desses grãos, né? Muitas pessoas tendo o fardo desse grão. Então, a mão de obra no Brasil vai de 1532 a 1888, mas por volta de 1830 a 1880, a mão de obra escravizada é muito usada, totalmente usada na colheita do café e no plantio do café. Todo o processo, né? Aí vem as pressões para o final da escravidão, e aí os comerciantes, os fazendeiros da época, eles batem com o governo que eles querem ser ressarcidos da compra dos escravos que eles tiveram, e eles querem ser subsidiados para trazerem quem? Os italianos. Aí começa a imigração brasileira. Eles fazem campanhas para trazer muitos italianos, são os primeiros que chegam, para ir no interior de São Paulo, a princípio, também algumas regiões do Rio de Janeiro. Mas lembra que eu falei para vocês que a floresta, a Mata Atlântica e a floresta foi toda dizimada por plantio, né, por forma escrava do café? Essa retirada de todo esse material e o café sendo plantado, o café extrai muito do solo, prejudica muito o solo, ele cansa muito o solo. Então, chega um momento que o Vale do Paraíba do Sul, ele está esgotado. E aí eles descobrem, migrando esses grãos e essas mudas, eles descobrem que o interior de São Paulo, e aí nascem cidades como Campinas, Ribeirão Preto, que foi considerado uma cidade básica paulista do café e do
todo o poderio do café paulista em Ribeirão Preto, aonde se descobre um solo roxo, que na verdade é um solo vermelho, mas roxo em italiano é terra vermelha, né? Essa terra vermelha é rica em nutrientes para o café, onde, lembra que eu falei para vocês do terroir? O terroir se dá muito bem e ele se encontra num lugar muito bacana que ele gosta de ficar, e essa terra vermelha, roxa, cai muito bem para a produção do café no interior de São Paulo. Já como a gente está ali perto de Franca e tudo mais, divisa com Minas Gerais, toda aquela parte do sul de Minas começa também a mexer com o plantio do café, e isso vai subindo e vai pegando o terroir mineiro, que é maravilhoso para o café, né? Para vocês terem uma ideia, hoje mais de 50% da produção do café do Brasil sai de Minas Gerais. É o estado que mais produz café, porque tem um terroir que mais acomoda isso, né? Essa produção com qualidade, e aí vai subindo até chegar no Cerrado Mineiro, né? E hoje a gente tem café na Bahia, a gente tem café em vários lugares, mas o terroir brasileiro se adaptou muito bem à região do sul de Minas, uma região de Minas e uma região de São Paulo também. Uma época, talvez vocês lembrem, na época de 1970, por aí, o Paraná foi muito importante para a produção de café. Só que lá teve uma geada por volta dos anos 70, que foi fulminante, acabou com todos os pés e secaram os pés até a raiz. Foi uma geada terrível que acabou da noite para o dia, grandes fazendeiros tendo que tirar todos os pés de cafés e produzir soja, ou produzir algum milho, algum outro grão, porque o café realmente tinha chegado ao fim. Isso levou à bancarrota vários fazendeiros nessa região. Foi muito difundido e falado pelos noticiários ou pela economia brasileira da falência desses cafezais do Paraná por causa dessa geada muito intensa que teve nos anos 70. Você sabia disso? Vamos falar agora um pouco de curiosidades. Você sabia que tem mais de 120 espécies de café? Só que 2 são as maiores e mais produtoras do planeta. É o café arábico, que é esse que a gente degusta todos os dias e com mais qualidade ou menos qualidade, e o café robusta, que também eles têm cromossomos diferentes, eles têm características diferentes, esses 2, eles são mais comerciais. Para vocês terem uma ideia, o arábica é esse que a gente usa para os cafés expressos, para o café do dia a dia, para o seu café da manhã. O robusto é muito utilizado na confecção do café solúvel. Sabe aquele Nescafé que a gente vê? Não é um hábito do brasileiro, porque nós somos o maior produtor de café do mundo e também um dos maiores consumidores. Como a gente tem bons cafés aqui, a gente não é acostumado a tomar esse café solúvel. Mas em vários países do mundo, esse café solúvel é o café que tem. Então se mistura na água quente e se produz o café. A Nestlé tem uma linha muito grande desse café. Então esse robusta, ele é muito produzido para esse café solúvel. E o arábico é esse que a gente vê a cada dia com cafés mais gourmets, cafés mais bem trabalhados. Que a gente vai ver numa próxima aula isso, características dos grãos, os terroirs diferenciados, os maquinários, café expresso, o que é, como nasce e o que designa um café expresso ser bom ou não. Tudo isso a gente vai ver em outros capítulos deste programa. E aí, agora que você descobriu a importância do nosso café no mundo, que o Brasil é o maior produtor, pra vocês terem uma ideia, a cada 3 xícaras de café no mundo, uma é produzida pelo Brasil. Então, a hora que você for tomar seu café aí, a próxima vez, eu espero que você lembre dessa aula e lembre que ele atravessou oceanos, atravessou impérios, guerras, atravessou várias cortes holandesas, francesas, inglesas e ademais pelo mundo indianas e asiáticas, até chegar à sua xícara.
Então, eu gostaria que você lembrassem das montanhas da Etiópia, onde se tinha os monges, as cabras e os pastores. Tudo isso há mais de 1000 anos atrás, toda essa história está aqui dentro. Então convido você a beber um pouco de história e de memória. Viva o café! Chef Stein convida.